Um sonho surgido na época em que Sigmund Freud ainda estudava como os sonhos funcionavam. Um homem obstinado a mudar o destino de sua nação. Uma empresa com o poder de mudar a cena política não apenas de seu país, mas do mundo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao especial do 3,5, podcast para quem gosta de carros da Fiat, com 125 anos de história da marca italiana, que ainda hoje cria inovações, dita tendências e nos encanta. Esta é a história da Fiat, mas também de boa parte da cultura do carro italiana. O meu nome é Jacob Paz e eu te convido a pegar carona nessa história. Vamos lá? Existiu um momento na história em que as carruagens responsáveis por dar tanta mobilidade ao homem pararam de ser puxadas por cavalos e os cocheiros se viram sem função. Essa mudança daria origem ao que hoje é considerada a principal maneira de se locomover no mundo, seja para o bem ou para o mal. Essa mudança foi a introdução do motor a combustão acompanhado de um volante. Essa mudança é o dirigir como a gente conhece hoje. E existiu também outro momento, em que um jovem aristocrata italiano sem rumo se juntou a seus amigos em um velho café, com a ideia nonsense de competir com os criadores do novo tempo em um país pobre, fragmentado e sem tradição em indústrias. Esse homem daria origem a uma dinastia responsável por criar a maior empresa da Itália, atravessando 125 anos de história e ditando parte considerável da cultura do carro até hoje. Esses dois momentos fazem parte da história do carro e não estão tão distantes assim como alguns podem pensar. Apesar de a ideia do automóvel remontar à Renascença e à inventividade de Leonardo da Vinci, tinha que ser ele, que em pleno século XV projetou um triciclo movido a corda, como um relógio, nunca saído do papel, foi só no século XIX que tudo mudou. Em uma oficina na cidade de Mannheim, na Alemanha, um engenheiro descobriu que poderia usar petróleo para alimentar um motor a explosão e, assim, patenteou o que seria a origem do carro como a gente conhece hoje. Esse engenheiro se chamava Karl Benz e tinha um concorrente vizinho, Gottlieb Daimler, que mais tarde se juntaria a ele para criar a Mercedes-Benz, existente até hoje, uma das marcas do grupo Daimler-Benz. De olho nos acontecimentos que marcariam a nova fase da mobilidade humana, estava um grupo de homens italianos que viriam a ser responsáveis por criar uma das maiores empresas da Itália. Eram 9 aristocratas que se reuniam em uma cafeteria caindo aos pedaços em frente à estação de trem de Turim e se sentiam maravilhados com as novas carruagens motorizadas. Empolgados com as máquinas, as protagonistas de uma corrida em 1895 na Itália, esses empresários passaram a viver numa histeria. Ter um carro era quase como ter um iPhone 15 Pro Max de 10 mil reais e sair ostentando ele por aí. Ou seja, era caro, era algo de luxo e certamente estava distante da realidade italiana daquele momento. A Itália, junto com a Alemanha, foi a última nação europeia a se unificar, contando até hoje com importantes diferenças regionais. Fragmentado e constantemente dominado por outras nações, o território italiano foi proclamado como nação una apenas em 1861, enquanto França e Espanha, por exemplo, passaram por esse processo ainda no século XV. Portanto, é fácil entender por que o país era considerado tecnologicamente pobre, frágil e atrasado, com um viés fortemente agrário em sua economia, enquanto potências como Inglaterra e França estavam em plena revolução industrial. Um dos pilotos da corrida de 1895 era Giovanni Battista Ceirano. Junto com Aristide Faccioli, ele trabalhou em um pequeno carro de 2 cilindros, o protótipo Well Yes, da junção das palavras well e yes em inglês. Assim surgia em 1898, na cidade italiana de Turim, a Ceirano Co. Limited Partnership, empresa embrionária da Fiat e que por ela seria absorvida algum tempo depois. O que nasceu como um pequeno exercício viria a se tornar um objeto de produção em massa em abril do ano seguinte, quando o carro entrou em produção e logo despertou o interesse de um homem que tinha uma visão muito particular sobre o automóvel. Esse homem não acreditava no carro como item de luxo.
Obstinado a desempenhar um papel central na nova era da mobilidade, esse homem começaria a ter ideias semelhantes às de Henry Ford, e a palavra democratizar era recorrente em sua mente. Esse homem se chamava Giovanni Agnelli, herdeiro de uma grande porção de terras que se viu meio perdido quando a corte italiana se mudou de Turim para Roma e ele ficou para trás, abandonando sua carreira militar. Inquieto e movido pelo desejo de ver a nova nação prosperar, sendo, logicamente, ele mesmo parte da transformação, Agnelli estava entre os 9 aristocratas que, em 11 de julho de 1899, 4 anos antes de a Ford, tida por muitas como a criadora do carro, se constituir como uma empresa, assinaram a papelada responsável por estabelecer, no Palazzo Bricherazio, em Turim, a Società Anonima Fabbrica Italiana di Automobili Torino, posteriormente simplificada para Fabbrica Italiana Automobili Torino, ou Fábrica Italiana de Automóveis de Turim. Pronto, aí está a Fiat como é conhecida até hoje. Além de Agnelli, estavam envolvidos Emanuele Cacherano, di Bricherazio, e Cesare Goria Gatti, que já apostavam na experiência anterior de Ceirano e foram os 2 grandes promotores da iniciativa industrial. O banqueiro e industrial do mercado de seda Michele Ceriana Maineri, o corretor Luigi D'Amevio, o nobre proprietário de terras Lodovico Scarfiotti, nomeado presidente da empresa, o advogado Carlo Racca, o marquês Alfonso Ferrero de Gubernatis Ventimiglia, particularmente ativo também no mundo nascente do futebol, e o conde Roberto Biscaretti di Ruffia, empresário e fundador do Turin Automobile Club, que mais tarde se tornou o Italian Automobile Club. Agnelli não assumiu a função de presidente do conselho de administração da nova empresa, e sim de secretário, mas logo tomou para si importantes funções, como supervisionar a implementação da fábrica. Como um bom grupo de TCC da faculdade, logo surgiram algumas DRs sobre os rumos que a empresa seguiria. Importar carros de outras marcas, construir um projeto do zero, utilizar tecnologias alheias, qual caminho seguir? Agnelli entrou em desavença com Facciolo, então diretor técnico, que era apoiado pela maioria dos diretores. Então pediu o comando da empresa, demitiu o engenheiro e apostou em um projeto mais tradicional, menos visionário, que pudesse ser eficaz e vendido às grandes massas. Para ele, abre aspas, um carro não é um poema, é um produto à venda, fecha aspas. O resultado, em 1900, foi inaugurada a primeira fábrica da empresa, em Corso Dante. Com uma força de trabalho de aproximadamente 30 pessoas, lá foi produzido o primeiro modelo da marca, cujo projeto ficara pronto no fim de 1899 e fora batizado de Tremezzo Horsepower. O 3,5 era um carro pequeno de 2 e 3 lugares com um corpo do tipo Duke. As formas lembravam uma pequena carruagem puxada a cavalo com um motor de 2 cilindros colocado sobre o banco traseiro e o tanque de combustível sobre o banco da frente, que ficava na direção oposta à direção da viagem. O câmbio tinha 3 marchas, nenhuma delas era a ré, que faziam o veículo atingir velocidade máxima de 35 km por hora, ou cerca de 10 km por hora a menos do que um Fiat Topolino atual. De acordo com a Stellantis Heritage, foram produzidas 26 unidades do Tremezzo Horsepower entre 1899 e 1900. Atualmente é documentada a existência de ao menos 3 deles, 2 em Turim, no Museu do Automóvel e no Centro Histórico da Fiat, e o terceiro no Museu Ford nos Estados Unidos. Possivelmente há um quarto na Grã-Bretanha. Algumas unidades foram montadas com outro motor, que rendia de 5 a 6 cavalos. Em 1902, após 3 anos de empresa, a Fiat já dava lucro, passando a diversificar o seu negócio. Começou a produzir motores de barco, caminhão e avião. Em 1903, foi listada na Bolsa de Valores, com ações que logo dispararam de 25 para 425 liras. O desempenho extraordinário foi alvo de investigação, que concluiu que tudo estava certo com as contas da Fiat. A produção foi aumentando, novos modelos foram criados e os carros da Fiat começaram a fazer sucesso na Itália e também no exterior, chegando até a América e a Austrália. Em busca de novos mercados, a Fiat abriu fábricas em outros países, como a de Poughkeepsie, em Nova York.
Em 1907, a Agnelli liquidou a empresa por conta da especulação envolvendo as ações do negócio e criou uma nova companhia, com o objetivo também de expandir os negócios. Na nova empreitada, ele seria o fundador e acionista majoritário, com outros 2 sócios. Em mais alguns anos, essa seria a pedra fundamental da industrialização da Itália, uma empresa capaz de criar uma dinastia paralela oficial, controlar o PIB do país e influenciar a vida de toda a nação. O pai de Giovanni Agnelli, Eduardo, ficou rico com a produção de seda e a exploração de terra após decidir se instalar na região dos Alpes, mais precisamente na Villar Perosa, no Piemonte. Turim não era uma cidade tida como gloriosa porque não viveu o esplendor da Renascença como Florença ou Milão, mas podia se gabar da tradição da Casa de Savoia, responsável por ditar os rumos da unificação italiana com seu poder bélico. Nesse contexto, a mãe de Giovanni passou a defender que o filho precisaria se tornar um oficial da cavalaria se a família realmente quisesse entrar para a aristocracia da região. Assim foi feito. Aos 18 anos, o jovem solitário foi para Modena passar uma temporada em uma academia militar. Mas, alguns anos mais tarde, Giovanni viria a descobrir que essa história de cavalaria já havia saído de moda. Junto com um colega tenente do Piemonte, ele passou a fazer experimentos mecânicos para passar o tempo livre. Essas experiências, bem como a entrada na elite social de Turim, seriam úteis na administração da Fiat. Em 1906, ele fez uma visita aos Estados Unidos, que vivia a febre do automóvel em Detroit. Pense no que hoje é o Vale do Silício para as empresas de tecnologia. Um mundo de efervescência, trocas de conhecimento, empresas abrindo e fechando, muitas inovações e muito entusiasmo. Durante a viagem, passou pela fábrica da Ford, que alguns anos mais tarde lançaria o Ford T. Na ocasião, a ideia de um carro para o povo já passava pela mente de Ford, inclusive com testes sendo feitos na fábrica. O americano viria a se tornar amigo do italiano, que retornou ao país outras vezes, em 1909, 1911 e 1912, e visitou a Ford. Os estreitos laços entre os dois magnatas viriam a ser refletidos também em seus netos. Em oposição, a Agnelli também visitou Paris, que apostava em um modelo de produção personalizado e mais luxuoso. Entre essa visão e a de Ford, a Agnelli considerou que a escola francesa logo ficaria ultrapassada, e aí começaria uma forte admiração do italiano pelo americano. Em 1912, a Agnelli retornou à Itália e considerou que esse viés seria perfeito para a realidade de seu país, cuja população não poderia se dar a luxos. A única maneira de conquistar um mercado mais amplo e ao mesmo tempo reduzir os custos de produção era concentrar-se na produção em massa de carros padronizados. Assim, começou a pensar em aplicar as soluções da fábrica da Ford à Fiat. Isso levou à encomenda da fábrica de Lingotto, em Turim, projetada pelo jovem engenheiro Giacomo Mattei Trucco. As obras começaram em 1916, dando origem a um edifício com projeto futurista. De todas as ideias arquitetônicas arrojadas, a mais icônica, sem dúvida, era a da pista de testes na cobertura, com cerca de 1,5 km de extensão e capaz de testar simultaneamente 50 carros de uma vez. Não à toa, a famosa Lingotto é até hoje reverenciada pela marca e por seus fãs, servindo de inspiração para as linhas da nova gama de produtos que a Fiat começa a revelar no seu aniversário de 125 anos com o Grande Panda. E pensar que a inauguração dessa grandiosa fábrica já completou mais de 100 anos, entrando em operação em 1923, ou apenas pouco mais de 20 anos depois do próprio surgimento da Fiat. Testes usando linha de montagem foram feitos antes, no entanto, a partir de 1912, e foram fundamentais para sustentar a empresa durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Essa fase ficou conhecida como a Era Tipo, pois os modelos, os primeiros fabricados em série, traziam essa partícula tipo em seu nome, como Tipo 0, o primeiro, lançado em 1912. Pequeno, econômico e inaugurando uma nova linha estética, ele foi um sucesso, dando origem ao DNA da Fiat de se voltar a carros mais populares, já que era um dos automóveis mais acessíveis da época e emplacou 2.000 unidades de 1912 a 1915.
Nos bastidores, o período também marcaria outro traço definidor da empresa: a astúcia e a sagacidade de trabalhar os momentos políticos e as oportunidades surgidas com eles. A Agnelli via a guerra com preocupação, é lógico, pois os negócios seriam limitados, mas também como um campo de exploração. Com carros sisudos, mas economicamente viáveis, a Fiat sairia do conflito fortalecida. Tornou-se a terceira maior indústria do país, passou de 4.000 para 40.000 funcionários e viu sua produção passar de 3.300 carros para mais de 70.000 no período de 1915 a 1918, o suficiente para colocá-la na posição número 1 entre as montadoras. Além disso, a Agnelli viu a sua empresa ser uma das 3 sobreviventes. Ao final do conflito, só passaram a existir Fiat, Lancia e Alfa Romeo fabricando carros na Itália, essa última com uma parte estatizada. Em mais alguns anos, todas elas seriam da empresa de Turim. Giovanni Agnelli viu sua empresa sair fortalecida da Primeira Guerra Mundial, mas logo sofreria um grande baque. Em 1º de setembro de 1920, ele perderia o controle da Fiat. Após a Primeira Guerra e graças aos seus produtos para o exército italiano, a Fiat se tornou o terceiro grupo econômico do país e em 1923, Agnelli foi nomeado senador do Reino da Itália. Durante esse período foi construída a fábrica de Lingotto, contendo a primeira linha de montagem da empresa. Nesse período, a Agnelli também ampliou seus interesses comerciais, investindo no setor de esporte, inverno e publicações, e viveu um dos maiores desafios de sua vida. Após a Revolução Russa, em 1917, responsável por implementar um novo sistema político na Rússia, dando início à era socialista no país, uma série de movimentos que tentavam emular o sucesso bolchevista ganhou força não só na Europa como no mundo todo. As provações causadas pela guerra também não ajudavam. Na Itália, um país relativamente pobre e muito desigual para os padrões europeus, não poderia ser diferente. Essa época foi marcada por greves e sequestros de fábricas em todo o país, com violência por parte dos grupos mais radicais. Logo, a Fiat se tornaria um alvo, um símbolo a ser conquistado. Isso resultou numa forte pressão da empresa em seus operários. Quando a situação atingiu seu pico, a Agnelli acreditava que o governo faria uma intervenção, o que não aconteceu. O governo alegou que, se agisse, daria início a uma guerra civil. O resultado foi a ocupação da fábrica por um mês inteiro, por parte dos operários, num movimento coordenado por todo o país. Só em Turim, 185 fábricas foram tomadas naquele dia. Na ocasião, alguns dos operários estavam armados. Giovanni Parodi, gerente do Conselho Operário, membro do Partido Socialista e líder sindical, fez o anúncio. Agora era ele quem comandava a Fiat, e os funcionários deveriam cruzar os braços e se recusar a trabalhar até que ele ordenasse, enquanto todos os gerentes deveriam deixar seus postos. Nos primeiros dias sob o comando operário, a produção da Fiat caiu de 67 a 68 carros por dia para 37. Mas, apesar de organizados e competentes na gestão, os operários logo se viram longe de seus objetivos. O que fazer com os carros produzidos? Não havia consenso entre os socialistas. Como angariar recursos para continuar a produção? Se não podiam vender os carros por ideologia, então como gerir a fábrica? Como financiar o andamento da revolução? Aos poucos, Agnelli foi renegociando com os grupos a sua volta à gerência da Fiat. Mas é lógico que o retorno não era unanimidade entre os operários, e o empresário era visto e tratado com grande hostilidade. Tendo isso em mente, Agnelli tomou uma decisão inesperada. No dia 29 de setembro, propôs transformar aquilo que era a sua empresa em uma cooperativa operária. Será que a proposta era sincera ou um mero blefe? A gente nunca vai saber. A verdade é que ele se opôs a retomar o comando da empresa enquanto não houvesse uma decisão definitiva, o que provavelmente acentuou o desgaste dos planos revolucionários e, um mês depois, Agnelli recuperou o direito de votar na reunião dos acionistas. A partir de então, a relação do empresário com seus operários mudaria. A partir de 1921, a Fiat formou uma sociedade de ajuda mútua para que os profissionais pudessem pagar por assistência médica e jurídica.
A empresa também começou a fazer acampamentos de verão para os filhos dos seus funcionários, um nos Alpes, nos arredores de Turim, e outro à beira-mar. As medidas evoluiriam para uma espécie de bem-estar corporativo, paralelo ao bem-estar social, promovendo melhorias na vida dos seus funcionários do berço ao túmulo. Essa nova relação seria fundamental para preservar a Fiat do seu próximo desafio, o terror constante da era Mussolini. A Fiat estava pronta para inaugurar sua nova e monumental fábrica, um símbolo de seu crescimento e poder. É natural, portanto, que Benito Mussolini quisesse colar o seu nome a esse momento. O primeiro-ministro italiano, que chegou ao poder em 1922 como uma das consequências dos movimentos que ocuparam as fábricas italianas, ainda estava em sua fase democrática quando fez uma visita à Fiat no outono de 1923. Mas logo o país entraria numa ditadura fascista que duraria 2 longas décadas. Após a visita, em uma pequena cerimônia à noite, Agnelli recebeu uma recepção morna da equipe de Mussolini. Até então, o staff estava empolgado para ver de perto uma fábrica com tecnologia de ponta encontrada apenas nos Estados Unidos, um colosso de 5 andares, ainda mais depois de ter bajulado o dono da Fiat com o título de senador, o que rendeu a Agnelli o famoso apelido de Il Senatore, pelo qual viria a ser chamado pelos jornais a partir de então. Mas o que havia acontecido durante a visita para que o empresário recebesse essa recepção morna da equipe de Mussolini algumas horas depois? O time do futuro ditador ficara extremamente desgostoso com a recepção dos funcionários da Fiat naquela manhã. Enquanto o líder supremo desfilava pela linha de montagem, os operários apenas observavam, em silêncio, sem efusão, sem emoção, de maneira gélida, como se tudo aquilo não passasse de um protocolo a ser seguido. Certamente algo bem diferente do modo pelo qual um suposto líder da nação, salvador da pátria, espera ser recebido. Mas Agnelli sabia muito bem o que havia ocorrido. No dia anterior, ele havia chamado o comitê interno da fábrica para uma conversa. Na ocasião, disse: existem 3 formas de lidar com a visita de amanhã. Podemos aplaudir Mussolini, podemos nos calar ou podemos sabotá-lo. Vocês podem escolher uma das 2 primeiras opções. Foi um tapa na cara de Mussolini, que reconheceu ali a força do empresário, mas também o início de uma relação complicada e intrincada com a Fiat, que traria consequências para a empresa em meio à guerra que se aproximava. Ao longo dos anos, Agnelli teve de se submeter ao poder conquistado pelo ditador, de um jeito ou de outro, e se beneficiou de muitas das medidas de Mussolini. Mas o recado snob do magnata foi entendido pela equipe do Duce. A própria filiação tardia de Agnelli ao Partido Fascista, que só aconteceria em 1932, diz muito sobre a posição do dono da Fiat. No fundo, porém, parece que ambos sabiam que precisavam um do outro. A Fiat era uma força nacional, um símbolo de modernidade e prosperidade essencial para a mensagem de um regime como o de Mussolini. Enquanto isso, sem muitas das ajudas do governo, a Fiat poderia ter seu crescimento limitado, em virtude da concorrência crescente com empresas americanas. Assim, Agnelli soube se aproveitar dos incentivos. Em 1930, Mussolini aumentou os impostos de importação em 100%, atingindo especialmente a Ford e a Chevrolet. Em 1931, ele proibiu a Ford de produzir carros na Itália e, em 1932, após pressões de Agnelli, o ditador baixou impostos para a produção do Fiat Balilla ganhar vida, sob os argumentos de que seria um novo e pequeno carro para o povo. Não por acaso, o nome do modelo, retirado de um jovem líder que ocupara as páginas da história da Itália alguns séculos antes, era o mesmo de uma organização da juventude fascista. Esse foi o primeiro Fiat de fato popular da história. O Balilla tinha motor 4 cilindros de 995 cm3 e 20 cavalos, com pouco mais de 3 metros de comprimento e velocidade máxima de 80 km/h. Foram oferecidas 3 carrocerias, 2 portas, torpedo e Spider. Mais tarde ganharia ainda a versão S, esportiva, e M, militar. Seu câmbio também receberia avanços numa atualização feita em 1937, passando de 3 para 4 marchas.
Além disso, foi o primeiro veículo a portar o badge mais retangular e vermelho da Fiat. Sempre que questionado, Agnelli dizia que havia conversado com o governo prometendo não aumentar os preços dos carros, ou então que todo empresário seria governista por definição. A verdade é que Agnelli mostrava estar disposto a fazer qualquer coisa para manter o bem da Fiat, mesmo que isso significasse apoiar o ditador de vez em quando, enquanto em segredo parecia não aprová-lo. O objetivo do empresário era evidente: transformar a sua empresa em uma potência global. Nas palavras da jornalista Jennifer Clark, abre aspas, assim começou um cabo de guerra de 20 anos de duração entre dois homens cientes de que o outro era forte demais para se dobrar completamente à sua vontade. Fecha aspas. Além de apostar na linha de montagem, Agnelli também tinha outro desejo que não saía de sua cabeça, o de construir um carro para as massas. E Mussolini foi fundamental para que o empresário alcançasse isso. O Balilla foi o pontapé inicial para um carro verdadeiramente popular, já construído com os avanços dos anos 30. Mas a Fiat só alcançaria o seu objetivo em 1936, com o lançamento do Fiat Cinquecento. Perto dele, o Balilla parecia antiquado. Logo carinhosamente apelidado de Topolino, o nome do Mickey Mouse na Itália, o primeiro subcompacto da Fiat foi quem realmente mudou o jogo. O Fiat Cinquecento era o menor carro do mundo em produção à época, e seu baixo preço o tornou acessível a pessoas que nunca tinham sido capazes de comprar um automóvel. Além da versão duas portas, havia também uma com teto solar e uma van criada para o exército. Ao fim da guerra, mais derivações seriam lançadas, e, em uma carreira de quase 20 anos, mais de 500 mil Topolinos seriam vendidos. Graças a esse tipo de carro, Agnelli foi capaz de aumentar a produção, diminuir custos e fornecer mobilidade autônoma para praticamente qualquer um. Foi nesse contexto que, em 1939, o distrito de produção de Mirafiori foi inaugurado em Turim, com a área de 2 milhões de metros quadrados, 11 quilômetros de estradas e 20 quilômetros de ferrovia, conectando seus vários edifícios. Esse complexo existe até hoje. É o hub de pesquisa e desenvolvimento da Stellantis na Itália, centro de decisão da Fiat para o mundo e a unidade que não apenas fabrica veículos elétricos como o próprio Fiat Cinquecento atual e os novos Maserati, como também onde estão alocadas iniciativas como a Sustainera, voltada à economia circular, e uma fábrica de baterias e câmbios. Em paralelo a isso tudo, e à beira da Segunda Guerra Mundial, Agnelli teve de lidar com a perda de seu filho, Eduardo, em um acidente de avião ocorrido em 1935. Eduardo vinha sendo treinado pelo pai para assumir o controle de suas empresas no futuro, mas teve a trajetória interrompida abruptamente após voltar de um alegre fim de semana na praia. De acordo com os registros, o acidente foi terrível e Agnelli sofreu um grande baque ao ter de reconhecer o corpo do filho. Mas, graças ao seu treinamento militar, ele ficou em silêncio total por 10 minutos, mantendo a compostura. A essa altura, Agnelli fazia jus à figura de magnata. Se por um lado a Fiat crescia e se tornava um grande player do mundo automobilístico, por outro, ela era apenas uma parte da riqueza do empresário. A maior, é verdade, mas ainda assim não correspondia a tudo. Graças à sua holding, o Instituto Finanziario Industriale, ou IFI, Agnelli controlava ações de cerca de 30 empresas, que passavam por ramos como o da mineração, mecânica, química, seguros, aeronáutica e navegação. E o seu império ainda nem tinha alcançado o apogeu. Por isso, é fácil entender por que ele já estava pensando em treinar o filho para a sucessão. Beirando os 70 anos, Agnelli sabia que a empresa era grande demais para Eduardo assumi-la sem preparação, e mesmo assim ainda precisaria de ajuda para administrá-la. Por isso, contratou Vittorio Valletta para ajudá-lo. Guardem esse nome, pois Valletta seria o nome forte da Fiat até os anos 60, responsável por ajudar a empresa a se manter firme após as mortes de Eduardo e de Agnelli. A gente vai falar dele daqui a pouco. Com a morte de Eduardo, Giovanni Agnelli se voltou para seu jovem neto, Gianni Agnelli. Quando falo jovem é porque é jovem mesmo. Gianni tinha apenas 14 anos quando seu pai morreu.
No entanto, o empresário sabia o que estava fazendo. O seu neto passou a venerá-lo e, ao deixar muito nítido que seria seu sucessor, bem como ao contratar um terceiro ciente de seu papel dentro da empresa da família, a Agnelli garantiu que, pelo menos por mais uma geração, as intrigas típicas de uma dinastia não chegassem à Fiat, em um caminho muito diferente do percorrido por sua grande rival, a Ford. O início da Segunda Guerra Mundial causou naturalmente uma redução drástica e inevitável na produção de automóveis. As linhas foram convertidas para a produção de itens bélicos e muitos veículos produzidos pela Fiat participaram do conflito, incluindo os caças-bombardeiros. O conflito fez de Turim a cidade mais bombardeada da Itália e, por isso, entre 1940 e 1944, as fábricas de Lingotto e Mirafiori foram danificadas em inúmeras ocasiões, causando graves danos a edifícios e máquinas da Fiat. Como não poderia deixar de ser, a Agnelli e sua empresa participaram ativamente da guerra. O magnata contratou Carlo Schmidt, que era adido econômico da Embaixada Italiana de Berlim, na Alemanha, para lhe repassar informações sobre o lado alemão na guerra. O acordo durou de 1941 a 1943, quando Schmidt informou Vittorio Valletta, o braço direito de Agnelli, de que havia uma grande quantidade de ilusão cercando a invencibilidade de Hitler. Na visão dele, o empresariado italiano teria o papel essencial de moldar a opinião pública em direção a uma visão mais realística a respeito do movimento nazista. E assim foi feito. Logo a Fiat passou a ter contato com as forças britânicas e americanas, um diálogo que teria forte impacto na rendição italiana em 1943. Em março daquele ano, uma série de greves ocorreu em Mirafiori, envolvendo mais de 100 mil trabalhadores, e isso marcou o início do movimento de resistência antifascista entre os operários da Fiat. Em setembro, a Itália anunciaria sua rendição. O país se dividiu então em dois. O norte, onde está localizada Turim, foi ocupado pelos alemães, e de prontidão a Agnelli enviou representantes da Fiat para se colocar à disposição do governo italiano. Mas logo precisou ceder às pressões nazistas. Ele chegou muito perto de, mais uma vez, perder o controle da Fiat. Sob a ameaça de levar o controle da fábrica e seus operários para a Alemanha, a Fiat precisou fornecer tanques, motores para aviões e caminhões ao exército nazista. Valletta, o dirigente da empresa, concordou, pois era isso ou perder a Fiat. Mas, em segredo, nos bastidores, passou a dar dinheiro, caminhões e combustível aos partigiani, grupos que batalhavam pela libertação da Itália contra a ocupação alemã. Foram tempos tensos em que qualquer um do alto escalão da Fiat poderia ser pego pelo exército alemão caso descobrissem o jogo duplo. Poderiam ser presos, torturados ou, quem sabe, até coisa pior. Em 1944, a Fiat elegeu um de seus executivos para ter um contato com as forças aliadas. Logo, ele ganhou autorização para instalar uma estação de rádio dentro da fábrica. A Fiat também entrou em contato com os americanos, para deixar evidente que daria preferência a fazer negócios com eles ao fim da guerra, e não com os ingleses. Por baixo dos panos, mas de modo organizado, Agnelli e Valletta começaram cada vez mais a apoiar a resistência, não apenas para salvar a Fiat, mas para organizar minimamente o pós-guerra. Tudo enquanto, oficialmente, contribuíam com os nazistas, oferecendo o que os alemães pediam. Isso não foi suficiente, porém, para que ambos fossem tidos como inocentes ao fim do conflito. Tanto Valletta quanto Agnelli chegaram a ter seus bens bloqueados por ajudarem os nazistas e os fascistas. Até então, a movimentação do alto escalão da Fiat em prol dos aliados era um segredo muito bem guardado. Valletta foi, inclusive, preso. E para limpar o nome da Fiat, em 1945 foi elaborado um documento de 23 páginas que detalhava toda a contribuição de Agnelli para o fim da guerra. Nele estavam todas as ações feitas pela Fiat desde a rendição da Itália, em setembro de 1943. Os mais de 100 milhões doados à resistência, as assistências logística e médica, que resultariam em mais de 500 milhões, e os alimentos e as roupas doados a trabalhadores necessitados.
Logo, o governo dos aliados, bem como o governo italiano e o arcebispo de Turim, se manifestaram a favor de Agnelli e Valletta, reconhecendo no segundo o nome ideal para conduzir a Fiat na retomada da guerra. Mas, agora com 79 anos, Giovanni Agnelli estava beirando a morte, e seus últimos dias foram melancólicos. O homem que construiu o império deixaria sua família condenado por ter ajudado os nazistas. Todo o seu esforço para transformar a Fiat em uma das maiores empresas automobilísticas do mundo teria um fim amargo, e ainda havia o risco de a empresa ser expropriada. Na noite de 16 de dezembro de 1945, após ter dividido todos os seus bens em porções iguais para todos os seus netos, com exceção do seu declarado sucessor, Gianni Agnelli, que recebeu uma cota dupla, evitando assim disputas pelo poder e assegurando a manutenção sustentável de sua dinastia, Agnelli morreu. O seu velório foi pequeno e restrito, bem diferente do que poderia ter sido. E o pior, a morte ocorreu momentos antes de os tribunais terem o absolvido da acusação de colaborar com os fascistas. Sendo assim, 1945 foi o ano que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial, mas que também representou o fim de uma era para a Fiat, pois um de seus principais fundadores, que tomou a frente da empresa e se tornou seu grande comandante e acionista, morreu. Giovanni Agnelli fez de tudo para que a Fiat assumisse o papel que tinha em sua imaginação, uma potência do novo mundo automobilístico, enquanto a humanidade deixava de usar cavalos e carroças para adorar o carro como máquina, ou simplesmente como uma nova possibilidade de se locomover e chegar a diversos lugares. Agnelli brigou com engenheiros, dissolveu a empresa original, enfrentou operários radicais que tentavam ocupar a fábrica e fez um jogo duplo com Mussolini e sua ditadura, revelando-se um ator fundamental que influenciou os rumos da Itália. Enquanto isso, tentava manter o controle de sua empresa, lutando contra uma tomada nazista ou a ascensão do comunismo, que poderiam tirar a Fiat de suas mãos. Agora ele se foi, mas deixou um herdeiro. Com isso, a história da Fiat ganha um novo capítulo, de glória, mas também de desafios que levaram quase à sua extinção. A partir de então, o desafio de conduzir a empresa da família, fazendo-a prosperar sem perder o seu controle, pertenceria a Gianni Agnelli, que honraria o esforço do avô com grande empenho, mesmo chegando muito perto de perder a Fiat em 2 ocasiões, tal como seu antecessor. A guerra acabou. Vittorio Valletta, após ter sido destituído da Fiat e preso pelo seu jogo triplo em meio à guerra, foi finalmente inocentado. Mas a história de Valletta com a Fiat havia começado muito antes. Eles uniram forças pela primeira vez em 1921, quando o empresário da Ligúria foi nomeado por Giovanni Agnelli para o cargo de gerente central. A seriedade e o profissionalismo de Valletta o levaram a uma promoção em 1928 para gerente geral e outra em 1939 para diretor geral. Após sua absolvição pelos crimes de guerra, ele foi nomeado presidente da Fiat em 46, ocupando o cargo até 66, enquanto preparava Gianni Agnelli para de fato assumir o lugar do avô. Sob sua gestão incansável, a Fiat foi a principal protagonista da reconstrução italiana. Sua gestão também é reconhecida por uma das maiores expansões feitas na história da marca. Ele criou a filosofia Terra, Mar e Céu, e, com ela, a empresa sediada em Turim se consolidou na produção de navios, trens, aviões, veículos pesados e agrícolas, além dos carros. Com isso, a Fiat se tornou um verdadeiro gigante industrial. A reconstrução começou. O Plano Marshall, que você deve recordar das aulas de história, foi uma ajuda promovida pelos Estados Unidos aos países aliados que lutaram na Segunda Guerra Mundial e agora viam-se destruídos, economicamente e estruturalmente falando. Ele chegou à Itália e, claro, à Fiat, que recebeu 598 bilhões de liras italianas para permitir que a empresa sediada em Turim retomasse gradualmente a produção de automóveis.
Nessa época, a Fiat ainda contava com o seu sucesso, o pequeno Cinquecento Topolino, o original, além do Millecento 1100 e do Millecinquecento 1500. No medium.com/3,5 você pode conferir um post com a história do Fiat Cinquecento e relembrar qual é o Topolino do qual eu estou falando aqui. Mas a importância do Plano Marshall não parou por aí. Os países estavam devastados também fisicamente. Muitas cidades foram destruídas. Por isso, o montante enviado pelo governo Truman também contribuiu para a reconstrução das cidades, e a infraestrutura dos países foi repensada, com a construção de mais ruas e novas rodovias, o que acabou por disseminar a cultura do carro, seja para pequenas distâncias, seja para viagens maiores a bordo das 4 rodas. Com essa transformação no modal, a Fiat deu início a um processo de modernização radical, que resultaria na renovação da sua gama, introduzindo melhorias na estrutura de seus carros e novos motores. Mas Valletta manteve o foco nos segmentos mais acessíveis, na produção de carros pequenos, entre 500 e 1000 cilindradas, veículos que seriam baratos para comprar e manter. Em junho de 1948, lançou o Cinquecento B, que no ano seguinte seria substituído pelo Cinquecento C. Ambos eram acompanhados de uma versão Station Wagon, o Cinquecento Giardiniera, com a capacidade para 4 pessoas e mais 50 quilos no porta-malas. Só esses carros venderiam quase 400 mil exemplares entre 48 e 55. Ou seja, a ajuda do Plano Marshall estava dando certo e se traduziu em um desenvolvimento concreto e eficaz para a Fiat, que, com muito dinheiro e tecnologia, foi capaz de mudar completamente suas linhas de montagem. A fábrica passou a contar com processos automatizados e logo se tornou um símbolo do Fordismo na Itália. Isso rendeu à Fiat um cenário confortável no país durante muito tempo, uma espécie de monopólio em virtude da sua dominância de mercado. Um símbolo disso foram os projetos que surgiram para renovar a gama da Fiat em pleno pós-guerra. Em 1955, no Salão do Automóvel de Genebra, a marca deu início a uma fase que literalmente promoveu a motorização na Itália, graças sobretudo a 2 pequenos carros práticos que fizeram um estrondoso sucesso durante o fim dos anos 50 e nos anos 60. O primeiro deles foi o Fiat Seicento, que tinha 2 portas com abertura voltada para frente, 4 lugares e um motor de 633 cilindradas posicionado na traseira. O seu sucesso superou todas as expectativas. A excelente relação qualidade e preço transformou o Seicento num best-seller, fazendo a produção atingir a marca de 1000 carros por dia na fábrica. As versões Transformable, com teto de lona, e Múltipla, com outro formato de carroceria contendo 3 fileiras e levando até 6 pessoas, tornando-se o táxi ideal para cidades italianas, só aumentaram o sucesso. Tanto é que o Seicento permaneceu em produção até 1969, tornando-se o primeiro Fiat a ultrapassar a barreira de mais de 1 milhão de unidades produzidas. Mas nada supera o que viria a seguir. Em 1957, a Fiat apresentou a nova Cinquecento, que pretendia substituir o Topolino. Explorando as novas tecnologias do bem-sucedido Seicento, com uma carroceria monobloco resistente e motor traseiro, o Cinquecento era movido por um motor compacto de 2 cilindros refrigerado a ar, uma novidade na gama da marca. Por incrível que pareça, o sucesso não foi imediato, talvez porque o Seicento estivesse vendendo bem, mas depois de alguns ajustes nos equipamentos e nos preços, as vendas deslancharam e não pararam mais. Ao longo de 18 anos, o Cinquecento teve inúmeras versões, como econômica, esportiva, com teto de lona e giardiniera, e bateu a marca de 4 milhões de unidades produzidas, chegando até mesmo a conviver com seu sucessor, o Fiat Centoventisei, lançado em 1972. A ajuda do Plano Marshall estimulou um desenvolvimento concreto e eficaz generalizado. A Fiat aproveitou essa onda com um crescimento sem limites, e o reflexo desse sucesso podia ser visto na onipresença da empresa, que passou a contar com 3 divisões que cobriam praticamente todos os tipos de transporte. Fiat Avio, voltada ao segmento da aviação,
Fiat Grandi Motori e Ferroviaria, concentrada em veículos grandes, marítimos e a diesel, além de equipamentos de força, locomotivas e trens, e Fiat Auto, que se dedicava à fabricação e à montagem de automóveis. Mas essa estrutura monolítica, altamente verticalizada, para não dizer burocrática, tinha sempre como prioridade o negócio principal de automóveis e começava a apresentar problemas. Os anos 60 trouxeram mudanças não só para a Fiat, mas para todo o ramo automobilístico. E se a empresa italiana crescia, ela não era a única. As fabricantes de carros dos Estados Unidos, aos poucos, se tornavam mais agressivas na Europa. E o mundo capitalista, que tinha pavor de ouvir termos como regulação, logo acabou por incentivar a concorrência doméstica da Fiat com outros players europeus. A posição de dominância do Império Agnelli estava sob ameaça, porque a empresa estava atrasada no desenvolvimento de estratégias de marketing e não conseguia se adaptar para competir em mercados cada vez mais exigentes e diversificados na Europa e na América. A primeira ideia de Valletta foi apostar em novos mercados. Alguns anos antes, a Fiat decidiu instalar a sua primeira fábrica fora da Europa, na Argentina, e agora colhia os frutos ao cair nas graças dos hermanos, que receberam uma das maiores ondas de refugiados italianos fugindo da guerra. Mas, com exceção da Argentina, a empresa não considerou um bom negócio investir em países subdesenvolvidos, por serem distantes demais, física e metaforicamente falando. Em vez disso, a Fiat optou por olhar para mercados mais próximos, como a Espanha e a Iugoslávia. A ideia era replicar o modelo que foi adotado no milagre econômico italiano, quando a empresa promoveu nos anos 50 a primeira fase de uma verdadeira motorização da Itália. Nessa época, o que imperava no mundo era a tensão entre Estados Unidos e União Soviética. A Guerra Fria impunha aos países uma forte influência das visões distintas defendidas por essas duas potências, estabelecidas após o fim da guerra. Enquanto o mundo capitalista usava o automóvel como sinônimo de liberdade, avanço e tecnologia, a Fiat viu mais uma oportunidade de se internacionalizar, em um momento de oportunismo e ousadia típicos da empresa de Turim. Foi Valletta quem deslumbrou a possibilidade de triunfar justamente na Rússia, um país longe de ser subdesenvolvido, mas de certo com pouco desenvolvimento tecnológico no setor e, portanto, muito potencial a ser explorado. Essa decisão parecia refletir a resistência de Valletta às mudanças estratégicas e estruturais na Fiat. Ele apostava na manutenção da empresa como um bastião familiar, em vez de desenvolver estratégias inovadoras de marketing e de produção para competir em mercados tidos como mais difíceis. Para alguns estudiosos, esse seria o primeiro sintoma da doença que colocaria a empresa em sérias dificuldades nos anos que se aproximavam e a levariam à beira da falência. Fato é que, em 4 de maio de 1966, a Fiat anunciou um acordo sem precedentes com a União Soviética. A montadora italiana ficara a cargo do desenvolvimento de uma fábrica, que seria entregue aos soviéticos pronta para operar. Isso transformaria para sempre uma pequena cidade no Volga, que passaria a ser conhecida como uma potência automotiva e foi chamada de Togliatti, em homenagem a um estadista italiano comunista, Palmiro Togliatti. A Fiat foi atrás de todo o maquinário para a fábrica, em uma história que poderia estar entre os melhores filmes ou séries de espionagem, cheia das tensões típicas da Guerra Fria. Afinal, a empresa tinha se beneficiado das ajudas americanas e agora procurava dormir com o inimigo. A Fiat foi inteligente e vendeu bem o seu peixe em ambas as frentes. De um lado, dizia que poderia ser um cavalo de Troia, capaz de introduzir um vírus na população soviética e impulsionar o consumismo individual para derrotar o comunismo. De outro, se aproveitava das boas relações entre União Soviética e Itália para oferecer aos russos a vitrine ideal de que o bloco comunista também era capaz de entregar bens de consumo para sua população. As operações da fábrica começariam em setembro de 1970, com capacidade para produzir 600 mil carros por ano. Assim surgiu a Ziguli, uma marca que logo ficaria conhecida por fazer carros para pequenos deslocamentos e com baixa cilindrada.
Esses carros usavam tecnologia Fiat com uma série de adaptações necessárias para a realidade soviética, como o clima e as estradas, e seriam o embrião da empresa que hoje conhecemos como Lada. Apenas 2 anos depois, a operação viria a render 1.200.000 carros produzidos, tornando a capital soviética do carro no negócio do século. O projeto utilizado como base pelos russos foi o do Fiat 124 ou Fiat 124, um sedã médio de 3 volumes e 4 portas que substituiu o Fiat 1300 em 1966. Houve uma série de variações desse modelo, como a versão perua, chamada de Familiare, o Sport Spider, com entre-eixos encurtado pela Pininfarina e motor de 90 cavalos, fazendo muito sucesso nos Estados Unidos, o Sport Coupé e o lendário 124 Abarth. Para a Fiat, o acordo ainda possibilitou um grande desenvolvimento nas suas outras áreas de negócio, com algumas surgindo e outras crescendo. É o caso da Iveco e da Comal, por exemplo. Ela também fez um meio de campo na transferência de tecnologia americana para os russos. Sim, indiretamente, os Estados Unidos ajudaram a pagar a empreitada soviética, graças à Fiat, o que lhe renderia, mais uma vez, um papel de destaque no campo político. Valletta acreditava que os interesses da Fiat coincidiam com os interesses da Itália e que a empresa poderia desempenhar esse papel tão bem quanto um órgão do governo. Ele se comportou como um ministro ou um diplomata e encarou a iniciativa do Acordo Soviético como sua obra-prima, a sua cartada ideal para fechar com chave de ouro o seu período de comando da Fiat. Foi necessária muita coragem para encarar os comandos soviético e americano nos olhos durante o vai-e-vem das negociações, mas ele conseguiu. No entanto, até hoje é possível se perguntar qual o real êxito da estratégia. A Fiat temia uma ascensão de suas concorrentes no mundo soviético, então deu um passo mais rápido em relação a esse mercado e as impediu de chegar lá. Além disso, desenvolveu suas outras unidades de negócio e ainda se saiu como um importante ator político, o que atraiu a atenção da mídia e impactou a sua imagem, além de ter tido um importante intercâmbio de ideias com os engenheiros soviéticos, algo que, para Valletta, seria essencial no desenvolvimento da Fiat. Mas, por outro lado, não corrigiu seus problemas estruturais, e eles cobrariam o seu preço em breve. Mas voltemos a 1966, ano que também marcou o afastamento de Valletta do cargo de presidente. Agora, com 80 anos, sendo praticamente metade deles na Fiat, Valletta saía do cargo para dar espaço ao neto do homem que o contratou. Conhecido pelos italianos como l'avvocato, ou advogado, por causa de seu diploma em direito, o herdeiro oficial do Agnelli tem 45 anos e, em 30 de abril de 1966, assume o comando da Fiat, agora tendo a experiência necessária para guiar a empresa da família com segurança, caráter e talento, marcas que viriam a consagrá-lo como um grande líder, tal como seu avô. Por outro lado, Gianni não poderia ser mais diferente de seu antecessor. Nas palavras da jornalista Jennifer Clark, abre aspas, um enorme abismo cultural separa Giovanni Agnelli, o barão automotivo sem senso de humor que discutiu com Mussolini e comia a mesma salada em casa todo dia no almoço, do neto Gianni Agnelli, provavelmente o único industrial do mundo a ser fotografado pulando pelado de seu iate na água. O vínculo deles é Virginia Bourbon del Monte e Eduardo Agnelli. O fundador da dinastia deixou ao casal uma fortuna e uma empresa, e eles transformaram o dinheiro do senador em status social e num estilo vigoroso que Gianni, mais tarde, exploraria com sucesso de uma forma que o zangado vovô nunca sonharia. Fecha aspas. Os pais de Gianni eram ninguém menos do que o herdeiro da Fiat e uma princesa, Virginia Bourbon, que vivia num dos palácios mais luxuosos da Itália. Eles se casaram em uma igreja projetada por Michelangelo, só para se ter uma ideia. Ela era rebelde e avessa às tradições, a começar por ter aceitado se casar com o filho de um industrial, e depois por ter convidado pobres com os quais tinha trabalhado na época da guerra para participar da cerimônia. Bonitos, engenheirados e jovens, os dois passaram a atrair a atenção dos tabloides da época. Morando numa bela mansão no centro de Turim,
davam festas com a presença de membros da realeza cheios de diamantes, em cenas que poderiam ser retiradas de livros e filmes. As relações notáveis também se davam com a filha de Mussolini e seu marido, inclusive com ajudas financeiras por parte de Edoardo, enquanto seu pai preferia manter distância do regime. Enquanto ficava longe da Fiat, o filho de Agnelli se envolvia em outros negócios, como a aquisição da Juventus. A vida cheia de extravagância do casal era diametralmente oposta à vida dedicada de Giovanni Agnelli à Fiat. Tanto é que Virginia nunca foi benquista pela sogra. Quando estava na casa de praia dos Agnelli, literalmente uma praia privada da família, adorava tomar sol nua ou tomar chá pelada, por exemplo. O tipo de liberdade com a qual criou seus filhos e que virava alvo de fofocas por toda a Itália. Enquanto isso, Edoardo era um pai severo, e a educação dos 7 filhos do casal, entre eles Gianni, era complementada por uma babá com um rigor tipicamente britânico, a senhorita Parker. Foi voltando de um fim de semana cheio de peripécias, ostentação e exotismo que Eduardo sofreu o terrível acidente de avião responsável pela sua morte em julho de 1935. A hélice do avião atingiu a cabeça do filho de Agnelli e ele morreu na hora, segundo relatos. Gianni tinha apenas 14 anos. No mesmo ano da morte de Eduardo, Virginia encontrou um novo amor. Era um escritor de oposição a Mussolini, que chegou a trabalhar no jornal da família Agnelli, o La Stampa, mas foi demitido pelo senatore, que não gostava dele. O dono da Fiat detestou a escolha da nora, e em 1936 ela foi surpreendida por uma ordem judicial para deixar a casa em que vivia, além de perder a custódia dos filhos. Eles seriam agora responsabilidade de Giovanni Agnelli. A mãe só poderia vê-los por 2 dias, a cada 15 dias, num local escolhido pelo sogro, e eles não poderiam sair de Turim. Sabendo da decisão, Virginia recorreu ao único homem mais poderoso do que Agnelli. Ligou para Mussolini e foi visitá-lo, não antes sem ter sido parada por policiais que resgataram as crianças, tidas como sequestradas. Não foi suficiente. O fundador da Fiat só mudou de ideia ao ver que as crianças estavam resistentes em abandonar a mãe. Pesou na decisão o fato de Agnelli ser muito próximo do neto e de Gianni ter optado por ficar com ela. Virginia também assumiria, em seus últimos anos de vida, uma luta parecida com a do sogro, com o objetivo de assegurar à Itália um pós-guerra menos violento, preservando as belezas históricas do país, mas também o poder de sua família. Ela fez isso ao traficar influências entre a aristocracia econômica e religiosa da Itália e alguns conhecidos militares do exército alemão. Ela morreu em 1945, um mês antes de Giovanni Agnelli. Essa infância conturbada, com tantos modelos diferentes, aliada à passagem pela guerra, resultaria nos traços de personalidade que moldariam a Fiat pelo próximo meio século. Gianni Agnelli aliou o rigor de seu avô, aparado pelo treinamento militar e pela criação quase britânica, ao estilo, à elegância e ao bom gosto da mãe. No próximo episódio, a gente vai continuar essa história falando sobre a vida de Gianni e como ela interferiu no comando da Fiat, que receberia novas marcas em seu portfólio, como Abarth, Lancia e Ferrari, viveria mais momentos de glória e, enfim, chegaria à beira da falência. Para este episódio, eu utilizei como base os livros Nos Bastidores da Fiat, A Ousadia de uma Tradição que se Reinventou e Venceu a Crise, de Jennifer Clark, publicada pela editora Saraiva, Fiat, A Revolução que Começou aos 35 km por hora, parte integrante da edição número 185 da revista Quatro Rodas, e All the Fiats, publicado pela montadora e a editoriale Domus em 2007 na Itália. Também consultei a página com a história da marca no site da iniciativa Stellantis Heritage. Para conferir mais detalhes, acesse o Medium do 3,5 em bit.ly/3,5 podcast. Obrigado por me ouvir, um abraço e até a semana que vem com a próxima parte deste especial ou no @3,5 podcast nas redes sociais.